talvez a maioria de vocês conhece. A partir do versículo 1 até o versículo de número 3, está escrito assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está em mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, e o Senhor enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém, queridos? Você pode orar comigo agora, fechando os seus olhos? Pai, fala com a gente. Não posso crer que o Senhor trouxe tanta gente a este lugar, de tantos pontos desta cidade, senão para nos dar uma lição nova nesta noite. Eu também não posso crer que o Senhor me tirou de Osasco, o outro ponto da cidade, sem ter um propósito definido para mim. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor que se cumpra nesta noite a tua vontade para esta igreja, e se cumpra esta noite a tua vontade para a minha vida. Espírito de Deus, dá-nos agora a sobriedade da palavra, para que possamos aprender um pouco mais sobre Deus e assim nos parecer um pouco mais com Ele. É a minha oração. Eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. Ao ler esse texto, eu me perguntei qual é o papel nosso, da Igreja de Cristo, nesses dias, os dias atuais em que vivemos. Dias de tanta corrupção, de tanta malandragem, de tanta falta de fé, de tanta religiosidade. Recentemente, um jornal de grande circulação soltou que 98% das pessoas se dizem crer em Deus. Ou seja, é muita religiosidade. O que nós precisamos talvez descobrir é até onde vai esse crer em Deus dessa sociedade. Porque se você chegar agora aqui fora e perguntar quem crê em Deus, muita gente vai levantar a mão. Mas estas mesmas pessoas que levantaram as suas mãos, elas estarão daqui meia hora em um motel, não pensarão duas vezes em passar alguém para trás, em tirar vantagens ilícitas, em quem sabe abusar de alguém, moral, sexual, espiritualmente. Então, até onde vai essa crença? Até onde nós cremos em Deus? E até onde está esta igreja de Jesus transformando vidas? Eu confesso para vocês que algumas vezes eu olhava para a minha própria igreja, que começou comigo com 8 pessoas, 8 velhinhos, e só de mocidade hoje eu tenho a prostinha, né? Eu ainda uso o verbo no presente, porque ainda me sinto pastor de lá, mas hoje só de mocidade, só de jovens entre 14 e 23 anos, nós temos aproximadamente 200 e poucas pessoas. Nós temos um pastor integral só para jovens. Eu olhava muitas vezes para essa igreja e via tudo, menos Deus.
Um pastor, ele não pode ser paternalista. O que é isto? É aquele camarada que olha e diz: a minha igreja é perfeita, a minha igreja é incrível, ninguém que peca, ninguém erra. Não. Nós estamos inseridos no mundo. Nós não pertencemos ao mundo, mas sofremos intempéries deste mundo, influências deste mundo. E é possível que alguém aqui hoje esteja aqui por mera religiosidade, porque hoje é domingo e porque você tem que vir à igreja. É possível que haja entre nós aqui pessoas que estão aqui sem saber a real motivação de estar aqui. Por isso eu li esse texto aqui em Isaías e me perguntei: que igreja é esta? Que igreja é esta que nós temos no século 21? Então eu intitulei com igreja, eu e você, porque eu não consigo imaginar igreja, estas coisas beges que estão às nossas laterais. Isso para mim é parede, isso não é igreja. Eu não consigo imaginar a igreja, esse negócio de acrílico. Isso aqui é qualquer coisa parecida com púlpito, mas não é igreja. Então, quando eu falo a igreja numa sociedade sem Cristo, eu estou me referindo a você e a mim, que estamos numa igreja, numa sociedade onde 98% olham para o céu e diz que crê em Deus, e diz que adora a Deus, e diz que vive para Deus, mas não tem comprometimento com Deus. Então, que igreja que sou eu e que é você? Que diferença, meus queridos, estamos fazendo lá fora? Não é aqui dentro, é lá fora. Quando eu leio o texto aqui de Isaías, eu sinto vergonha de ser um cristão. Eu sinto vergonha de dizer que eu sou filho de Deus. E eu sinto vergonha de dizer que eu sou um pregador da palavra, porque eu não estou fazendo isso que o texto me desafia a fazer. Então esta mensagem que eu estou trazendo para você nesta noite, era primeiramente para mim, porque eu não consigo crer que uma mensagem encontre vida nos corações de vocês, se não encontrar vida no meu próprio coração primeiro. Eu não consigo crer em mensagens de cânticos, eu não consigo crer em mensagens que saem do púlpito em direção ao povo, se estas mensagens não impactam primeiro aquele que está cantando, aquele que está pregando. Não creio. Para mim, com 52 anos de vida, vividos dentro de uma igreja, não sou melhor, meu querido, e nem pior do que você que chegou na igreja agora. Não sou melhor, nem pior do que esse Senhor que aceitou a Jesus no último momento dele. Mas eu posso dizer que eu vivi dentro de uma igreja. Eu não consigo aceitar que estas pessoas que tocam o altar não tenham uma vida decente com o Senhor. Eu não posso crer que os irmãos e irmãs que ministram hoje dos altares não tenham comprometimento com o reino de Deus. E eu não aceito que pastores preguem alguma coisa daqui de cima e não as vivam aí nos corredores da igreja e no meio da rua. Lá em nossa ex-igreja, o Ministério de Adoração, ele é composto hoje com aproximadamente 80 pessoas. É uma luta para você conseguir fazer uma bendita escala, porque todo mundo quer tocar. E às vezes alguém que toca esse domingo só vai tocar daqui 40 dias. Mas a questão é, esse crescimento numérico que nós temos significa santidade? Esse povo está saindo às ruas e salvando aqueles que estão caídos. Nós estamos ganhando Sapopemba para Jesus. Perdoe-me, Sapopemba é muito grande, eu me perdi nesta avenida aqui, ela é muito grande. Ganhar Sapopemba para Jesus dá um trabalho danado. Vamos inverter as coisas. Você está ganhando
Fala, Deus. Então eu lanço uma pergunta para você: o que seria uma sociedade sem Cristo? Porque lá eles estão dizendo que tem Cristo, e está esse caos, esta bagunça. Imaginem se não tiverem Cristo, o que seria? Mas eu também pergunto para você que está aqui nesta noite, e olha, numa boa, querido, eu não quero que você volte confortável para casa, não. Se você quer voltar confortável para casa, tem que ser no centro espírita aqui do lado. Tá? Glória a Deus. Se você quisesse voltar confortável para casa, você tinha que ter ido em um dos bares que tem aqui perto. Não aqui. Eu não vim de Osasco para cá para você voltar confortável para casa. Me perdoe. Glória a Deus. Mas eu também pergunto: que igreja é esta que nós temos e que diz dona do Espírito Santo? Que igreja é esta? E eu não me refiro a Canaã, eu me refiro ao corpo de Cristo. Que igreja é esta que não se troca, que não se doa, que não acolhe? Eu estou muito entristecido com essa igreja que caiu aqui em Diadema, e o pastor Marcelo mandou o nome do pastor para o grupo de pastores que nós pertencemos para orar pela igreja. Mas o que me entristeceu não foi as paredes caírem. Que parede cai, a gente constrói de novo. Isso é bobagem. Pode cair 1000 paredes, o povo de Deus se levanta e constrói mais 1000. Aleluia. O que me entristeceu, meus queridos, foi ouvir membros da igreja, Assembleia de Deus, dizer: quem mandou construir foi o pastor. Quando a polícia bate lá, o que você estava fazendo? Foi o pastor que mandou. Ou seja, não é o corpo mais, é o pastor. E na verdade, esses irmãos tinham que estar dizendo o seguinte: não foi o pastor, fomos nós. Se alguém vai preso, vai toda a igreja. Porque aqui tem um corpo, aqui tem uma equipe. E se o nosso pastor errou, todo mundo errou. Se ele acertou, todo mundo acertou. Aleluia. Que igreja é essa que está faltando esse comprometimento? Aí eu me entristeço em dizer para você: você não precisa concordar, tá, meu amor? Você não precisa concordar comigo, não, viu? Volta para a tua casa com as tuas posições, não tem problema. Mas pensa, pelo menos pensa no que eu estou te falando hoje. Infelizmente eu te digo isso, com o coração dolorido eu te digo isso, com lágrimas nos olhos eu te digo isso. Infelizmente, dentro das igrejas tem tantas pessoas para se converter como tem lá fora. E hoje nós, pastores, não temos mais que pregar somente sobre santificação. Nós temos que pregar o tempo todo sobre conversão, porque muitos desses povos que estão levantando mãos e declarando a glória de Deus não estão convertidos. Aleluia. Vocês estão entendendo porque eu fico envergonhado quando eu leio aqui o texto de Isaías dizendo que eu fui chamado para abraçar aquela pessoa que está lá caído na rua. Eu fui chamado para acolher aquele que está chorando lá fora. Você foi chamado para abraçar aquele que não tem alento, que não sabe para onde ir, que não tem uma palavra. E o que nós estamos fazendo? Chorando nos cultos. Somente isso. Nós estamos aí buscando uma igreja ideal, aquela igreja dos sonhos,
Eu me irrito profundamente quando encontro pastores que perguntam quantos membros tem na igreja. Não interessa. Não é número de igreja, não é número de membros que torna uma igreja santificada. Eu já fui pregar em igreja, pastor, que tinha 10 pessoas. Não foi ninguém. Amém. Mas eu saí tão impactado naquele lugar. Lembro-me uma vez que eu estava em férias, eu estava em Praia Grande, e era uma quarta-feira, já estavam uns 10 dias de férias, eu estava muito sedento para assistir um culto. E como eu sou meio conhecido, como eu prego bastante nas igrejas batistas, eu não queria ir em uma igreja batista em Praia Grande, porque você vai chegar, o pastor vai te conhecer, vai querer que você pregue, eu estou em férias, enfim. Então eu fui numa igreja pentecostal, da mansão celestial, do avivamento bíblico. Isso é o nome da igreja. Daqueles que foram resgatados do poder de Satanás. Igreja pequenininha, eu falei, vou esperar o culto. Fiquei do outro lado da rua, vou esperar o culto começar, porque eu só queria orar dentro da igreja, eu não queria mais nada. Eu não queria cantar, não queria ouvir, eu só queria orar. Às vezes dá uma vontade de orar dentro da casa do Pai. Eu sei que são paredes, mas ali é uma igreja, ali acontecem coisas que não acontecem lá fora. Aqui dentro acontecem coisas que não acontecem. Pode ter certeza disso, querido. Você que está aqui nessa noite, pela primeira, segunda vez, eu quero te falar uma coisa. Apesar de ter aqui um monte de gente pecadora, aqui acontecem algumas coisas inexplicáveis. Porque aqui tem algo que não tem lá fora, que é a unção do Senhor. E eu sabia que naquele lugarzinho tinha uma coisa especial. Vou esperar começar. Eu entro, oro, aí fora. E aí as 3 irmãzinhas começaram a cantar essas canções pentecostais. Vocês gostam de cantar? Batista gosta de coisa meio que isso Batista bravo. E aí eu fui e sentei ali, comecei a orar, aquelas 3 irmãs cantando, umas caixas acústicas que ocupavam mais espaço do que as pessoas. Era uma loucura, um lugar fechado, uma voz alta. De repente, eu senti tanto a presença do Senhor na voz daquelas 3 irmãs, desafinadas que só Jesus na causa. Elas não conseguiam entrar numa nota. Glória. Uma assim, para remédio, não tinha. Mas quando começaram a cantar, eu vi Deus naquele lugar. Aleluia. Não é o número de gente que faz Deus estar presente, é o quebrantamento da cabeça. Por isso eu pergunto, qual é a igreja ideal? Qual é a igreja ideal? Vocês vão ficar pouco tempo nesse espaço. Eu perguntei para o pastor Marcelo quanto tempo vocês estão aqui. Ele disse 7 meses. Prepara as malas, queridos. Vocês estão saindo daqui. Vocês não vão ficar muito tempo. Agora eu quero pregar na inauguração do novo espaço. Na hora para aparecer. Qual é a igreja ideal? E qual é a igreja real? A ideal é aquela dos sonhos. Tudo funciona perfeitamente, que o som funciona perfeitamente, que a mídia funciona perfeitamente, que a irmã da canção está afinada, que tudo está perfeito, que as pessoas chegam e congregam com todo amor, que os dízimos, entra com abundância. E a gente sabe que não é verdade. Mas enfim, qual é a igreja ideal? Eu não sei. Talvez essa igreja ideal só vai acontecer no céu, quando Jesus estiver pastoreando-a pessoalmente. Mas nós temos uma igreja real, e esta igreja real é esta daqui, onde ao seu lado tem alguém tão podre quanto você, e que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor,
Se não fosse as misericórdias do Senhor, a palavra de Deus nos diz que nós já teríamos sido despedaçados pelos nossos pecados. Mas nós estamos dentro desta igreja. E se eu estou dentro desta igreja, eu posso torná-la algo melhor. Você pode tornar isso aqui melhor. Porque o que vai tornar esse ambiente melhor é a devoção que você tem. Por isso hoje eu entendo que, da mesma forma que lá fora as pessoas estão precisando ouvir que Jesus salva, aqui dentro também as pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo salva e transforma, e que nós não precisamos continuar sendo as mesmas coisas que éramos antes da conversão. Olha que testemunho dessa noite, Satanás dizendo para um corpo que estava descendo: este homem era meu. E ele não está dizendo isso porque ele é bonzinho, ele está dizendo isso revoltado, porque ele não pode pedir a glória de Deus. Aleluia! Não é para nós nos gloriarmos, é para nós adorarmos. Aleluia! Porque nós pertencemos a um Deus que diz assim ao inimigo maior: cala-te. Aleluia! Por isso eu creio que nós podemos fazer toda a diferença aqui dentro e podemos fazer toda a diferença lá fora. E para vocês terem uma ideia, 95% dos programas e organizações que nós fazemos para nós mesmos. Isso só vem mostrar que a igreja de Cristo precisa repensar os seus conceitos, precisa repensar o seu ideal, precisa repensar a sua rota. Nós fazemos coisas para nós, fazemos feijoadas para nós, fazemos encontros para nós. Dificilmente um de nós convida alguém não crente para vir. E aí eu pergunto, onde nós colocaremos essas pessoas que estão chegando? Eu quero dar para vocês 3 exemplos aqui. Vou tentar ser sucinto, porque a hora está correndo. Deus leva muito a sério o que a gente ora. Talvez a gente não leve, mas Deus leva. Glória a Deus. Porque Deus olha para a igreja dele. Deus não alimenta a ego de ninguém. Deus olha para a igreja. Aleluia. Algumas vezes nós oramos para o nosso ego. Não é para Deus. Mesmo usando a religião. Quer um exemplo do que eu estou falando para você entender claramente? Algumas vezes nós nos preparamos para pregar ou para cantar, e nós falamos assim: Deus, usa-me para que a minha canção quebrante a igreja, ou a minha palavra quebrante a igreja, para que a igreja possa ser abençoada. Mentira. Quebrante a igreja para que a igreja veja o quão incrível eu sou, para que a igreja veja a minha voz, o quão maravilhosa ou maravilhoso eu sou cantando ou tocando. E aí Deus se retira do templo naquele momento. E aí nós não entendemos, porque tudo começa a falhar, não funcionar naquela hora. Deus leva a sério as nossas orações. E o texto diz que Deus me chamou a mim, pastor Carlos. Deus chamou a mim, olha só, para ungir e para levar as boas novas aos pobres,
para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, para levar a liberdade aos cativos, para levar a libertação aos prisioneiros, para pregar e proclamar que Jesus Cristo está voltando. Foi para isso que eu fui chamado, e foi para isso que você foi chamado. Não foi para mais nada, não foi para desfilar roupas, não foi para ter os melhores instrumentos, os melhores espaços, foi para proclamar que Jesus Cristo está voltando. Esse é o papel da igreja de Cristo. Mas ele está preocupado com quantas pessoas tem. Deus leva a sério. Eu vou dar para vocês 2 exemplos, 3 exemplos de como Deus leva a sério e a gente não. Lá perto da nossa igreja, um grupo de mulheres foram procurar o pastor. Aí, o bairro do Bom Retiro, ele fica assim, perto de tudo que é humanamente podre. Cristolândia, prostituição, drogas. Então você no Bom Retiro está perto de tudo que é lixo de sociedade. Esta é a grande. E uma igreja lá perto da gente, as irmãs da igreja procuraram o pastor e disseram assim: pastor, nós irmãs estamos orando para Deus nos dar a oportunidade de evangelizar as prostitutas aqui do centro da cidade. O pastor disse: que bom, irmãs, que maravilha, vamos fazer isso. E 15 dias depois procuraram o pastor com uma estratégia para levar estas prostitutas à igreja, e inventaram o bendito café, uma situação social, e as prostitutas começaram a ir, começaram a se converter. E algumas delas tiveram que ser enviadas nas caladas da noite pela igreja para longe, porque se ficassem por ali seriam assassinadas pelos seus donos. E algumas vezes o pastor saía de madrugada com uma pessoa disfarçada na calada da noite para colocar a pessoa no avião, no ônibus, para elas irem embora, porque não podiam ficar por ali. Mas o trabalho começou a crescer e as prostitutas começaram a se converter. Algumas eram enviadas de volta, outras ficavam. O fato é que essas mulheres começaram a frequentar a igreja. E um dia essas mesmas irmãs que oraram pedindo ao pastor para criar esse trabalho, essas mesmas irmãs procuraram o pastor e disseram: pastor, nós temos uma outra ideia, vamos criar um culto para estas prostitutas ou ex-prostitutas aos sábados à tarde. E o pastor disse: mas por que, irmãs? Criar um culto, uma estrutura de um sábado à tarde? Pastor, essas mulheres são muito experientes, e os nossos maridos estão se sentando ao lado delas. Sabe o que aconteceu 3 meses depois? O trabalho acabou. Porque Deus levou a sério quando abriu as portas, mas nós não levamos quando colocamos os joelhos no chão. E o nosso papel é ir lá fora e pegar essa gente e colocar ela dentro. Esse é o papel da nossa igreja. Cantar bonito, tocar bonito, pregar bonito, vir bonito, isso é pequenas bondades que Deus permite que nós tenhamos. Mas o papel da igreja de Cristo é ir lá fora e pregar aqueles que estão caídos, e levar boas novas aos pobres, e chegar àquelas pessoas que estão com o coração quebrantados, e agasalhar e cuidar dessas pessoas, e pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo está voltando. E as nossas igrejas, onde estão? Por isso, algumas vezes eu me perguntava:
se a minha igreja era convertida. A minha igreja, que começou comigo. Um outro exemplo que eu dou para vocês, para fortalecer o nosso papel, também lá no Bom Retiro, nós temos algumas favelas que rodeiam o bairro. Agora se chama Comunidade Carente, não é? Uma igreja lá começou a fazer trabalho com as crianças da favela, da comunidade carente. Então todos os sábados à tarde vinha 3, 4 peruas da igreja, pegavam as crianças ali, levavam para a igreja, passavam a tarde, e ensinavam os instrumentos, jogavam futebol e davam alimentação. E estas crianças foram gostando disso. Depois de 3 meses, os pais que frequentavam a igreja procurou o pastor e disse: pastor, nós temos uma proposta, vamos alugar um lugar aqui mesmo no Bom Retiro para fazermos um trabalho com essas crianças. E o pastor disse: mas meu querido, para que alugar algum espaço se nós temos esse espaço imenso aqui, cabe todo mundo, para que gastar dinheiro com um novo aluguel? Pastor, nós não queremos essas crianças envolvidas com os nossos filhos. Deus levou a sério aquela oração lá atrás, sabe? Quando a igreja orou e disse: Deus dá-nos as crianças dessa favela, Deus levou a sério. Foi a igreja que não levou. E aí eu me pergunto: cadê a gente? Cadê a gente? Sabe o que nós queremos? Nós queremos jogadores de futebol no nosso auditório, artistas em nosso auditório, cantores em nosso auditório. Essa é a gente que nós queremos. É esse povo que nós queremos, porque eles têm grana. E esse pastor miserável que está aqui pregando para você teve uma experiência muito terrível. Há uns 2 ou 3 anos eu fui em uma faculdade e eu sou uma pessoa muito metódica em algumas questões. Então todos os dias eu chegava na faculdade por volta das 7 horas da manhã, ia direto para a cantina, pedia um café expresso, porque eu adoro café expresso. O rapaz já me via, já ia fazendo um café expresso, porque ele sabia que eu ia tomar um café expresso. Mas houve uma determinada segunda-feira, eu cheguei no balcão daquela cantina, o rapaz disse assim: Carlos, um café expresso. Eu disse: joia! E ele começou a fazer o café expresso. De repente, eu olho do meu lado, estava um rapaz cheio de tatuagem, uma camiseta regata, com frio de Jesus na calça só. E ele com uma camiseta regata, cheio de tatuagem, uma cobra saía aqui dessas tatuagens, um cabelo que parecia uma vassoura, uns pregos atravessados assim no nariz, umas argolas, uns pneus de caminhão nas orelhas. E eu olhei aquele camarada, eu confesso que eu senti um pouquinho de medo. Então eu fui delicadamente indo para o lado, mas delicadamente, porque se ele percebesse que eu estava me afastando propositalmente, ele podia querer bater em mim. Então eu fui para o lado e ele ficou lá, e eu de longe olhava e dizia: meu Deus, que coisa ridícula, que coisa terrível, eu jamais quero ser alguém assim. Eu vou falar para os meus filhos não serem assim. Imagine, um cara desse deve estar nas mãos de Satanás, totalmente tomado por Satanás. E aí veio meu cafezinho e eu quebrei a rotina, peguei meu cafezinho e saí. Normalmente eu tomava ali mesmo, peguei meu cafezinho e saí, porque eu não queria ficar perto daquele homem. Afinal, eu estava engravatado, de gravata bonita, de seda, terno caro, sapato de luxo. Mas imagina que eu vou, igreja de Cristo, estar ao lado de um pecador miserável como eu. E fui para a minha sala de aula. No intervalo, eu precisei tirar umas cópias de
de um material. E disse à classe assim: olha, eu vou descer até a sala de xerox, de cópias, e já volto. Mas Deus é terrível, irmãos, Deus é terrível. Deus não é gente. Sabe o que Deus fez? Deus quebrou o elevador de propósito para que eu descesse de escada. Quando eu cheguei no elevador quebrado, falei: eu vou ter que ir de escada. Ai meu Deus, escada, 2 andares. E quando eu cheguei na escada, eu comecei a ouvir uns louvores vindo da escada. Opa, tem cristão aqui, que nem eu. Vou chegar lá e vou adorar com eles. E os louvores foram aumentando, e eu percebi que estava aumentando, porque eu estava indo na direção dos louvores. E de repente eu começo a ver um grupo de pessoas no patamar da escada, clamando e cantando, e eu ouvi um camarada orando assim: Senhor, dá esta universidade para nós. Nós declaramos que esta universidade é do Senhor, e nós vamos invadir as classes com a tua palavra, e nós vamos invadir este lugar com o teu poder, e esses alunos serão teus, e esses professores serão teus. E eu lá descendo, amém. Quando eu chego no pé da escada, quem é o líder? Quem é o líder dessa turma? Quando eu vi aquele camarada dizendo aquilo, o Espírito de Deus me disse assim: você nunca fez isso aqui. Glória a Deus. Ele faz. E é ele que é o filho do diabo. Sabe o que Deus, em outras palavras, fez comigo? Deu um tapa na cara e me mostrou que igreja não é aquela gravatar. Igreja que ele considera como igreja é aquela que sai para as ruas para salvar e para acolher. Igreja que ele, não que eu, o que vocês consideram, mas igreja que ele considera como igreja é aquela que chora a pessoa que está do lado, que acolhe a pessoa que está ao lado, seja bonita, seja feia, seja cheirosa, seja fodida, seja bem vestida, seja jogador de futebol, seja um perdido, seja um artista, seja um drogado. Aleluia! Sem a exceção dos outros. Aleluia! Glória a Deus! Sem exceção dos outros. Aleluia! Nossa igreja tem um convênio com a igreja Cristolândia. Vocês já ouviram falar da igreja Cristolândia? Uma igreja que trabalha 24 horas na Cracolândia, no centro ali da Cracolândia. Uma igreja mantida pela nossa igreja. Para vocês terem uma ideia, em 4 anos de existência, mais de 4.000 drogados já foram para uma das nossas chácaras. E eu faço os casamentos deles. Vocês não sabem a alegria que eu sinto quando eu pego um ex-drogado que estava nas ruas e eu restauro ele com a esposa e com os filhos. Nessa hora eu entendo isso daqui. Faz 2 anos eu fiz um casamento de um rapaz que era traficante na Cracolândia. Ele foi resgatado pela igreja nossa, Missão
Cristolândia. Após resgatado, ele começou a trabalhar com a gente para levar a palavra àqueles que ele vendia drogas. E ele conheceu, caída, drogada na rua, uma pessoa que ele vendia drogas para ela. Ele então propôs a ela ir para uma das nossas chácaras. Ela aceitou, drogada, foi, se apaixonaram. Eu fiz o casamento deles. Saiu no Fantástico. Se vocês quiserem assistir essa reportagem, eu mando para o pastor Marcelo e ele passa aqui para vocês. Tá bom? Essa moça, há 6 meses, foi tirar os novos documentos dela. E quando ela chegou no poupa-tempo, chamaram a polícia e levaram ela presa. Porque lá atrás ela era assaltante. E ela era procurada pela polícia. Tem 6 meses que ela está presa. Quando ela chegou lá na prisão, ela foi ameaçada de morte pelas outras presas. E ela apanhou muito das outras presas. E como ela não tinha dinheiro, ela fez um acordo com as presas, que eu lavo roupa para vocês não baterem em mim. E ela começou a lavar roupas para aquelas presas. Hoje tem uma igreja funcionando dentro desse presídio, liderada por ela. Ela sai amanhã, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! 6 meses ela montou uma igreja e já batizou pessoas lá dentro. Eu sei que a pergunta que poderia ficar é por que Deus permitiu que isso acontecesse. Eu não sei por que Deus fez isso, mas uma coisa eu sei: Ele tem o controle. Quando eu vejo isso acontecendo, eu entendo isso aqui. Mas nós estamos querendo ganhar Xuxa para Jesus. Diante disso, eu faço uma pergunta para vocês. Eu tenho 7 minutos para terminar essa mensagem. Se Jesus fosse pastor hoje, quantos membros teria a igreja dele? Alguém poderia me dizer? Se Jesus pastoreasse hoje, quantos membros teria a igreja dele? Eu não sei quantos membros teria a igreja dele. De verdade, eu não sei, mas eu acho que não seria muita gente, não. Eu acho que a gente contaria nos dedos. Quantos membros teria a igreja de Jesus? Ele ia olhar para a sua igreja e dizer assim: você ama? Se você não ama, você não me pertence. Espirra. Jesus ia olhar para a igreja dele e falar assim para os pastores que estão no altar: você ama a mim mais do que ama as tuas coisas? Se você pestanejasse, ele dizia: espirra. Jesus ia dizer para as mamães aqui: você me ama mais do que aos seus filhos? Se alguma mamãe pensasse 2 vezes, ele diria: então, espirra. E quem não me ama mais do que a si mesmo não é digno de mim. Você acha que um homem desse ia ter muita gente na igreja dele? Se hoje a gente dá carro, dá televisão, dá joia, dá dinheiro, dá tudo para o povo vir, eles não vêm mais gente fazendo isso. Eu não sei se Jesus teria uma igreja grande, mas eu deduzo algumas coisas e nessas deduções eu quero
finalizar, a primeira coisa que eu deduzo é de que Jesus não seria batista. Certamente ele não seria batista. Não creio. Não creio que Jesus seria batista. Ele já teria sido excluído. Certamente a minha denominação já teria encontrado alguma coisa nele não agradável, não político, para excluir. Vocês percebem que eu estou jogando pedra no meu próprio telhado, né? Mas também não sei se Jesus seria pentecostal, não se alegra muito, não. A segunda conclusão que eu chego é de que Jesus não seria membro de nenhuma ordem de pastores que tem por aí. Ordem de pastores batistas, conselho de pastores do Estado, conselho de pastores do sei lá onde. Acho que Jesus não seria membro de nenhuma dessas coisas. Porque essas coisas não existem para ir lá fora. Essas coisas existem para uma burocracia, um monte de reunião que leva a nada. Algumas vezes eu passo o dia na ordem dos pastores, das 9 às 6 da tarde, e quando chega às 6 da tarde, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? A terceira conclusão que eu chego, se Jesus fosse pastor hoje, é de que certamente ele já teria sido crucificado de novo. E pior, olha, eu vou dizer para você agora, e pior, ele não teria sido crucificado pelos romanos, como foi da primeira vez. Certamente Jesus seria crucificado por nós, o povo que está dentro da igreja, que levanta as mãos, que dão aleluia, que fala em línguas, que canta cantor cristão, mas que não tem parte com ele. Porque no dia que ele olhasse para nós, povo religioso, dissesse assim, a tua religiosidade não serve para entrar no reino de Deus, nós o colocaríamos numa cruz. O dia que ele olhasse para nós e dissesse assim, cadê o teu dízimo para manter a minha igreja? Você gastou com lanche, com comida, com roupa, com carro, e não deu para minha casa fazer a obra de santidade, de misericórdia. Você não presta para o meu reino. Nós o colocaríamos na cruz. Alguém convocaria uma assembleia, uma reunião, proporia, o outro aprovaria e nós mandaríamos Jesus para nós. Uma igreja, uma sociedade sem Cristo é aquela que faz diferença, irmãos. As diferenças não são mais importantes do que as pessoas, queridos. Uma igreja, uma sociedade sem Cristo é aquela onde as coisas não são mais importantes que as pessoas. Eu fico triste quando eu vejo crianças andando pelas laterais e as mães segurando. E tem que segurar mesmo, mas às vezes é de uma forma tão grosseira, tão abrupta, porque a criança não pode colocar a mão numa parede. Quem é mais importante, pastor? É a parede ou é a criança? Alguém pode me dizer? A porta não pode ficar aberta porque alguém entra aqui e vai roubar. Não pode usar os instrumentos para ensinar pessoas que não sabem tocar porque vão desafinar os instrumentos. O que é mais importante? São as coisas ou são as pessoas? Alguém pode me dizer? Jesus diria, isso não serve para mim, nós o colocaríamos numa cruz. Uma igreja numa sociedade sem Cristo é aquela que horários e tradições são menos importantes do que pessoas. Então nós temos algumas tradições do tipo, nunca foi feito isso aqui, mas vamos fazer agora. E daí? Eu odeio esse tipo de negócio no Bom Retiro. Pastor, isso nunca foi feito, mas vai fazer agora e vai dar certo. Acabou. Há 3 anos Deus disse para mim assim, Carlos,
vamos ganhar os hispânicos do Bom Retiro. Eu quero essa gente. Eu levei isso para a minha igreja. Deus me disse que quer que eu ganhe os hispânicos para Jesus. Ah, nunca fizemos isso. Vamos fazer. Coloquei o joelho no chão, falei, Deus, a minha igreja não quer, mas eu quero. Se a minha igreja não vai, eu vou. Me dá gente para ganhar esse bairro para o Senhor. 3 meses depois me liga um cara lá da Amazônia. Lá da Amazônia, um pastor. Por favor, eu quero falar com o pastor da igreja. Sou eu, pastor. Eu estou aqui na Amazônia. Sou missionário de junta de missões. Estou há 3 anos na Amazônia. Estou querendo voltar para São Paulo. O meu objetivo é trabalhar com gente hispânica. Tem espaço para mim aí? Vem! 6 meses depois ele toca a campainha da igreja e diz: cadê o pastor? Sou eu. Eu sou aquele pastor que te ligou da Amazônia. Vim, entra. Contratei ele como pastor da igreja. Hoje nós temos uma igreja hispânica funcionando dentro da nossa igreja, com mais de 60 povos hispânicos frequentando, se convertendo e batizando. Esse negócio de que nunca foi feito, meu irmão, vamos fazer. Glória a Deus. Ou a gente serve um Deus todo-poderoso, ou a gente não serve. Ou somos convertidos, ou não somos. Ou cremos no que cantamos, ou não cremos. Ou cremos no que pregamos, ou não cremos. Aí hoje me aparece gente lá, ai pastor, nossa igreja fez muito bem investindo nos hispânicos. Nossa igreja não. E você foi um dos que foi contra. O filho ainda é teu não. Porque nós estamos presos a tradições. Ah, nunca foi feito. Faz! E se não der certo, não deu. Mas pelo menos fizemos. Uma igreja numa sociedade sem Cristo é aquela onde as pessoas são mais importantes do que os pecados e os erros. Eu não sei para que serve uma igreja senão para acolher. De verdade, irmãos. Se alguém erra em nosso meio, a gente põe para fora. E aí vai orar para Deus colocar aqui dentro o que está lá fora. Como é que pode? Que contradição. Quem está aqui dentro a gente joga para fora. Quem está lá fora quer pôr para dentro. Isso é contradição. Deus não aceita isso. Não estou dizendo que não tem que haver disciplina em nosso meio. Tem que haver sim. Isso aqui não é bar, não é boteco. Isso aqui é igreja. Tem que ter disciplina. Mas uma coisa é você doutrinar um filho. Uma coisa é você colocar o filho na linha. E outra coisa é expulsá-lo de casa. Estou errado? Glória a Deus. Um pastor lá da nossa igreja, nós éramos 5 pastores lá na nossa igreja. E um pastor, o filho começou a namorar com uma menina e disse: vou te expulsar de casa porque eu não quero que você namore. Epa! Pastor, aqui sou eu, irmão. Você é auxiliar. Se você colocar esse menino para fora da tua casa, eu te demito da igreja. Que amor é esse, meu querido? Que moral você tem para subir no altar e falar de amor? O que nós somos igreja? Ao meu entendimento, igreja de Cristo é aquela onde as pessoas são mais importantes do que os seus erros e os seus pecados. Igreja numa sociedade sem Cristo é aquela onde as pessoas não são o centro, porque o centro é o Senhor Jesus Cristo. Está na hora de tirar a gente do altar. Está na hora. Tem muita gente querendo a glória de Deus. Tem muito pastor, tem muita ovelha, tem muito líder querendo a glória de Deus. Tira essa gente do Senhor. Tira essa gente do Senhor. O centro disso aqui se chama Jesus Cristo. O dia que o centro for o irmão, ou o dia que o centro desta igreja for alguém e não Cristo, Ele mesmo fecha esse lugar. Ele mesmo fecha esse lugar. Nós temos um guitarrista lá na Iguá que tocava com essas cantoras famosas, né?
Aí um dia ele estava na escala, não foi tocar. Eu chamei e disse, por que você não veio tocar? Ah, não estava legal. Por que você não avisou? Ah, eu não estava a fim de avisar. Cara, você está onde? Eu sou acima da média, lá do inferno você sou média. Aqui você não toca. Ficou 1 ano de castigo. 1 ano! E durante o louvor eu olhava para ele e falava, quer tocar? 1 ano de castigo. Depois de 1 ano eu falei, aprendeu a lição? Quer voltar? Vai fazer de novo? Não volta. Ninguém é maior do que Cristo aqui dentro. Ninguém é maior do que Cristo numa igreja. Ele, Cristo, é quem tem que ser o centro da igreja. E eu finalizo dizendo exatamente isso para você. Se nós queremos uma igreja para fazer exatamente o que está aqui em Isaías, muita coisa tem que mudar. A começar por mim, que preguei para você nessa noite. Que alcance você que está aí sentado. Deus abençoe o senhor.